Olha só, gente, a Rafa Delgado, a nossa Rafinha, foi até a escritora Denise Fleury, que lançou um livro muito interessante e a entrevistou. Eu adorei o bate-papo das duas. Vamos conferir. Oi, gente, oi, Belinha. Estou aqui com a doutora Denise Fleury e vou fazer algumas perguntas para ela. Denise, como você criou uma poesia do Nove Gatinhos? Você achou uma poesia, é? Achei. Então, essa inspiração, ela surgiu quando eu escutei essa história, na verdade, né? Na verdade, eu escutei de uma vizinha, né, que falou que tinha um vovô e que esse vovô tinha 9 gatos, que ele criava 9 gatos em casa. E aí, quando eu escutei essa história, eu fiquei curiosa e quis saber mais, né, sobre esses gatos. E como você criou essa história? Veio do coração e da inspiração mesmo? Dos dois. Porque eu acho até que a inspiração foi porque eu fui tocada pela história, né? Porque eu fiquei curiosa e quis saber mais da história. Mandei um e-mail para ele e perguntei se ele podia me falar desses gatos, que era um vovô que adotava os gatos que ele via na rua. Ah, e também esse vovô que adotou esse gato para criar na história, é isso? É um vovô, né, que adotou 9 gatos, ele pegou esses gatos da rua e eu fiquei curiosa e quis saber mais. Perguntei para ele como que foi que ele achou esses gatos e ele me contou de cada um. A partir disso que ele me falou, de como que foi que ele encontrou cada gato, como é que era o nome dos gatos dele, aí eu me inspirei. Aí de alguma forma eu criei uma história inspirada nesses fatos reais. Aí quando você inspirou, você pegou papel e caneta e escreveu na folha? Primeiro eu fiquei pensando, fiquei um tempão pensando nessa história e imaginando, né? Que eu fiquei sabendo que ele pegou um gatinho aqui, depois pegou um gatinho em outro lugar e foi levando para o apartamento dele, foi dando nome. E aí ele me falou um pouco das características desse gatinho. Aí eu fiquei muito tempo só pensando e imaginando. Aí depois eu comecei a escrever. Teve um dia que me deu vontade, eu falei, agora eu vou escrever essa historinha. E cada gato é diferente um do outro. Cada gato é diferente um do outro. E então quer dizer que quando esse gato era maltratado porque que ele era raivoso? Não sei, aí já é uma imaginação minha, que eu fiquei me perguntando por que esse gato era arisco, né? Que ele fala que esse gato era arisco. E como ele pegou o gato adulto, a gente não sabe o que esse gato passou na rua, né? Era um gato de rua. E você já escreveu um livro antes? Então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. E é um livro que eu pretendo publicar. Tá em fase ainda, né? De elaboração, assim, de um projeto, né, de diagramação, ilustração. E a próxima etapa, a minha intenção é publicá-lo. É o primeiro livro que eu escrevi, que eu vou publicar, né? Mas eu tenho várias histórias guardadas já, além dessa. Você criou esse Valentina Tina? Então, aí é quando você fala se é inspiração ou do coração, acho que junto os dois, porque eu me entrego à imaginação, né? Então, quando eu me entrego à imaginação, vem essa inspiração na hora ali de escrever a história, né, desse jogo, do nome, né, das rimas, acaba saindo uma rima disso, né? E quando você dorme, você sonha com um gatinho e você escreve? É como se eu pensasse em gato 24 horas até eu escrever. Eu estou dirigindo o carro, estou pensando em gatos. Eu escuto barulho, eu vejo gato na rua, estou pensando, às vezes, num gatinho. E você ali. gosta de ter um gato em casa que você inspirou e você escreveu? Não tinha nenhum gato em casa e nunca tive gato. Assim, eu criando, né? Por isso que é interessante. Então, eu entrei na história. Então, assim, 24 horas eu vivendo, imaginando, pensando, sentindo. E no que eu passei a ideia, depois foi o trabalho de burilar. Algumas rimas ou outra, eu podia trocar, colocar palavras sinônimos. Porque às vezes tem uma palavra com significado que tem sinônimos. Então, nessa hora eu procurava alguns sinônimos para rimar melhor. Então, aí eu escolhia uma que fosse ter o mesmo sentido. É assim,
Quando eu quero falar, por exemplo, que um gatinho, igual você perguntou do Felício, do raivoso, né? Então, olha como ficou a ideia dele, da personalidade do gatinho raivoso, né? Porque tem um conjunto ali de palavras que vai construindo a personalidade dele. Então, para passar essa ideia, né, do sentido, ele era um gatinho arisco. Para mim passar isso, essa ideia que você pegou de que ele era raivoso, isso é o sentido. Como é que eu conseguiria passar? Escolhendo as palavras que levasse a essa construção imaginária do gatinho, de um gatinho raivoso. Esse é o sentido. Quando você vai fazer o lançamento do livro? A perspectiva é que eu consiga esse ano. Eu não sei estimar quando, assim, se vai ser no primeiro semestre ou no segundo, mas que seja esse ano. Quando eu tiver uma perspectiva de data, de uma editora, tudo assim, né, aí eu vou marcar o lançamento. Qual mensagem deixar no livro? Eu acho que são tantas, porque assim, às vezes o que eu sinto é que uma vez que eu escrevi o livro, que eu publiquei, o livro já nem me pertence aos leitores. Então, eles que vão me dizer, né? Igual você chegou aqui hoje. Gostei muito de ouvir quando você falou que era poesia, né? Isso é bom para quem escreve, de ouvir como é que está chegando essa leitura. Mas uma que me pegou, que não foi por um acaso que eu escrevi essa história, que eu fiquei pensando nela há muito tempo e que ela me inspirou, e aí ela me pega pelo coração e talvez seja essa mensagem, é a questão dos animais. Eu sempre gostei de animais, né? E quando eu era criança, eu saía na rua pegando os animais abandonados e levava tudo lá para casa. Gostei muito de conhecer, muito obrigada. E tomara que a gente se encontre na publicação dos livros. Eu vou fazer questão de te receber lá na publicação e de autografar o primeiro livro para você. Agora com você, Belinha. Denise, querida, obrigada. E você, Rafinha, como sempre, brilhou. Beijo, beijo para vocês duas.